Bom, gente, eu vou falar sobre as sevianas, tá? Por definição, uma seviana é toda semi-reta, tá? Ou segmento de reta, né, como tá escrito aqui, com a origem no vértice. Isso aqui é importante a gente entender, ó. Vértice de um triângulo, tá? Então, é sempre assim, ó. Quando você tiver um segmento de reta, você está estudando um triângulo, e esse segmento de reta sair do vértice de um triângulo, a gente vai considerar isso como sendo uma seviana, tá? Ó, então, aparecem bastante em exercícios e com grande aplicação. A tais segmentos damos nome de seviana de um triângulo. Basicamente, estudamos 3 sevianas: mediana, bissetriz e altura, tá? Então, essas 3 sevianas, tá? Elas têm a característica de, quando você estuda um triângulo, elas têm que sair de um vértice, tá? Pode sair desse vértice ou desse vértice, ou dos 3, tá? Então, como um triângulo é uma figura geométrica que tem 3 vértices, eu posso ter 3 sevianas. Não necessariamente eu tenho que ter as 3 sevianas num exercício, eu posso ter uma só, tá? Mas a gente já pode entender que em um triângulo eu posso ter 3 medianas, 3 bissetrizes e 3 alturas, tá? Então, olha só, agora vamos relembrar o que é cada uma. Mediana é a seviana que tem essa característica, ó, sai do vértice, tá? E chega no lado oposto, exatamente no ponto médio do lado oposto. Então, a característica da mediana é sempre essa. Seviana, de maneira geral, sai do vértice. A mediana sai do vértice e chega no ponto médio. Sempre assim, tá? Claro, do lado oposto. Então, aqui, vamos imaginar que essa base desse triângulo meça 10 centímetros, tá? Então, essa mediana que tá desenhada aqui, ó, ela saiu do vértice A e chegou do lado oposto, que eu tô chamando de BC, tá? No ponto onde mede exatamente 5 centímetros, tá? O ponto médio. Então, desse lado de cá, MC tem 5 centímetros e BM tem 5 centímetros. Certo? Agora, a altura. O que a altura tem de característico? Toda vez que eu considerar a altura, ela vai sair de um vértice, um dos vértices, tá? E chegar do lado oposto, sempre fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Essa que é a característica, tá? Cada uma com a sua. Essa partezinha aqui com essa partezinha aqui tem uma relação? Então, não, tá? A gente não vai ver essa relação por enquanto. No estudo da altura, a gente tem que entender o seguinte: o que é a altura? É uma seviana que sai do vértice e chega do lado oposto fazendo um ângulo reto, tá? E por último, a bissetriz. Bissetriz é um segmento de reta que sai do vértice de um triângulo, chega ao lado oposto em qualquer ponto, aqui é indiferente, mas o que a bissetriz tem de especial? Ela divide o vértice em 2 ângulos iguais, tá? Então, se aqui eu tenho um ângulo, vamos imaginar que o ângulo é de 60 graus. Aqui eu tenho a bissetriz. Então, aqui eu vou chamar de X e eu vou chamar de X. Por que X? Ué, a gente não tá definindo que a bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais? Então, se o ângulo A for de 60 graus, eu tenho que x é igual a 30 e o outro x é igual a 30, tá? Aqui, como que ela chega? Quando a gente considera um triângulo qualquer, aqui não tem uma definição exata, tá? Claro que quando a gente estuda um triângulo equilátero, por exemplo, aí a gente sabe aonde que ela vai chegar. Mas, de maneira geral, um triângulo qualquer, o que eu posso afirmar da bissetriz é que ela divide o ângulo do vértice de onde ela sai em 2 ângulos exatamente iguais. A gente fala muito de mediatriz, tá? A mediatriz, ela pode ser considerada uma seviana, tá? Quando que ela é considerada uma seviana?
quando a gente considera um triângulo equilátero ou um triângulo isósceles. Triângulo, de maneira geral, mediatriz não é uma seviana. Por quê? Qual que é a definição de mediatriz? Ela não é considerada uma seviana porque ela não precisa sair do vértice de um triângulo. Aliás, eu nem preciso ter um triângulo na história, tá? Se eu tiver uma reta e uma outra reta cruzando com ela, eu posso dizer que uma delas é uma mediatriz. Então, qual que é a definição? Ó, uma mediatriz é um segmento de reta que cruza um outro segmento de reta, formando um ângulo de 90 graus com esse outro segmento no ponto médio. Então, eu tenho que ter essas duas características, tá? Quer dizer, se eu falar assim pra vocês, ó, eu tenho esse segmento de reta aqui, AB. AB mede 10 centímetros, tá? Qual que é o ponto médio dele? Vamos colocar que o ponto médio dele é aqui, ó, ponto médio. Quer dizer, daqui pra cá eu tenho 5 centímetros, daqui pra cá eu tenho 5 centímetros. Tudo bem? Agora eu vou passar a mediatriz. Tá? Eu vou chamar esse segmento de reta aqui de mediatriz. Por que que ela é uma mediatriz? Porque ela passou no ponto médio de um outro segmento de reta, formando um ângulo de 90 graus. Eu tenho um triângulo aqui? Não, eu não tenho um triângulo aqui. Quer dizer, quando a gente define seviana, eu digo que é um segmento de reta que sai do vértice de um triângulo. Então, a mediatriz, eu não posso dizer que ela é uma seviana, porque eu nem estou considerando um triângulo. Mas a gente pode achar a mediatriz num triângulo, tá? Porque, olha só, o triângulo, a gente tem 3 lados. Cada lado do triângulo eu posso considerar um segmento de reta, tá? Então, igual acontece nesse desenho aqui, ó. De A a B, tá? Aqui eu tenho o ponto médio, tá? E aqui, esse M aqui tá indicando exatamente uma mediatriz que tá passando aqui. Então, mediatriz. Então, o que que acontece? Ela tá passando pelo ponto médio, tá? Esse H aqui, toda vez que aparecer um H, você vai entender que naquele lugar ali tá formando um ângulo reto. Então, esse segmento de reta passou pelo ponto médio e formou um ângulo de 90 graus. Tá? É uma mediatriz? Sim, é uma mediatriz porque obedeceu as duas coisas. Passou pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Mas saiu do vértice do triângulo? Não. Então, a gente não considera uma mediatriz sendo uma seviana, tá? Porém, vamos imaginar aqui, ó. Imagina que isso daqui é um triângulo equilátero, tá? Então, aqui, triângulo equilátero. A gente vai ver que no triângulo equilátero tudo é muito bonito. Então, o que que acontece no triângulo equilátero? Eu tenho os 3 lados iguais, certo? Então, esse ponto médio desse lado aqui, vamos chamar isso aqui de A, B, C. Esse lado AB, vamos imaginar que aqui é o ponto médio dele, tá? Ponto médio. E aí, eu vou passar aqui uma mediatriz, tá? Então, eu vou passar aqui uma mediatriz, certo? Tudo bem? Passei no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Só que no triângulo equilátero, se você esticar essa mediatriz, ela vai coincidir com o vértice. Então, nesse caso aqui, a mediatriz, ela é uma seviana, tá? Por quê? Porque ela sai do vértice e chega ao lado oposto, tá? No caso aqui, obedecendo duas coisas, no ponto médio e também formando um ângulo de 90 graus. Então, no triângulo equilátero, aqui a gente pode dizer que a mediatriz, ela funciona, né? Ela age como se fosse uma seviana, tá? Mas, igual eu falei, uma mediatriz, a gente não tem que ter um triângulo para ter uma mediatriz. Por outro lado, a mediana, a bissetriz e a altura, elas só funcionam na definição quando eu tenho um triângulo, porque eu preciso do conceito de vértice, tá? Para definir cada uma delas. Então, vamos... Olha só.
Então, eu fiz aqui um resuminho pra gente não se perder, tá? Então, aqui tá meio pequeno, né? Mas, vamos lá. Olha aqui, ó. Então, o que é uma mediana, tá? É um segmento de reta que sai do vértice de um triângulo, chegando ao lado oposto no ponto médio, tá? Então, aqui eu tenho uma mediana. O que é uma altura? É um segmento de reta que sai do vértice de um triângulo, chega ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui é a altura. O que é uma bissetriz? É um segmento de reta que sai do vértice de um triângulo, chega ao lado oposto. Não me interessa muito o que acontece aqui, mas na bissetriz eu sei que essa parte do ângulo vai ser igual a essa, tá? E por último, a mediatriz que eu acabei de explicar, que ela não sai, tá? Em triângulo, de maneira geral, ela não sai do vértice, mas ela tem que chegar no ponto médio do lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Bom, agora a gente vai ver os pontos notáveis de um triângulo. Como eu disse agora há pouco, como o triângulo tem 3 vértices, eu posso ter 3 medianas, posso ter 3 bissetrizes e eu posso ter 3 alturas, tá? Posso ter 3 mediatrizes também, tudo bem? Então, olha só. Então, aqui a gente vai considerar primeiro a mediana. Olha só. Nesse desenho aqui, eu tenho 3 medianas, porque olha só. Vamos considerar aqui, ó, o vértice A. Saindo do vértice A, eu tenho um segmento de reta, aqui pontilhado, que tá chegando no ponto M. Então, AM é uma mediana. Olha o vértice B. Do vértice B sai um segmento de reta que chega até o ponto N, que a gente está considerando o ponto médio, tá? Então, BN é uma outra mediana. E do vértice C até o ponto P, eu tenho uma outra mediana, tá? Então, aqui são todas medianas. E aí, se você notar, elas vão se encontrar, tá? Esse ponto de encontro aqui, a gente fala que é um produto notável. E no caso do ponto de encontro das medianas, eu chamo ele de baricentro. O baricentro é representado sempre pela letra G, tá? No cálculo, o único ponto notável que é importante é o baricentro, porque tem essa característica aqui, ó, tá? Toda vez que eu tenho um baricentro, o que vai acontecer? Esse ponto de encontro divide cada uma das medianas numa proporção sempre constante, que a gente fala que é uma razão de 2:1, tá? Vou desenhar aqui para ficar mais fácil para entender. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Então, aliás, para ter um encontro, eu não preciso das 3. Se eu tiver duas medianas, se eu tiver 2 sevianas, eu já tenho um encontro, um ponto de encontro. Então, vamos imaginar aqui, ó. Então, cheguei no ponto médio, AM, primeira mediana que eu tô desenhando. Vamos pôr aqui B e aqui C, tá? Aqui, ó, do B, vou chegar aqui no ponto médio, tá? Vou colocar esse daqui, chama de N. Aqui, eu tenho o quê? O G, que é o baricentro, tá? O que é essa história de proporção 2:1, tá? O G sempre divide na proporção 2:1. Pensa o seguinte, ó. Vamos olhar essa mediana que eu desenhei aqui, ó. Do B até o G. Esse ponto aqui, ó. Tá? Essa partezinha que eu tô pintando de laranja. Então, fica bem claro no desenho que essa parte laranja aqui, ela é maior que a parte verde. Não é verdade? Ela é maior. Sempre vai acontecer isso. Porque do B até o N, eu tenho a mediana. Só que o ponto de encontro aqui dividiu ela em 2 partes. Na parte que eu pintei de laranja e na parte que eu pintei de verde. E o que acontece de tão especial? Acontece que se eu chamar isso daqui de A, aqui vai ser 2A. Como assim? Se aqui for 5 centímetros, aqui vai ser 10.
Ou seja, a parte maior é sempre o dobro da parte menor. Por isso que a gente fala que é uma proporção 2:1. O 2 aqui indica dobro, tá? Então, eu sempre tenho qual situação? O baricentro vai dividir cada mediana que aparecer no seu desenho numa proporção 2:1. Ou seja, a parte maior vai ser sempre o dobro da parte menor, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, essa outra. Claro que eu fiz o desenho, né? Sem régua, sem medir, sem nada. Então, aqui é mais uma parte de ilustração mesmo. Tá, ó. Pintei essa partezinha aqui de rosa. Vou pintar essa partezinha de verde, tá? Então, olha só, a partezinha rosa é visivelmente maior que a partezinha verde, tá? Se eu chamar aqui de 2x, essa parte vai ser x. Quer dizer, se o meu x, vamos por aqui, se o meu x valer 8 centímetros, quanto que vale aqui? 2 vezes 8 vai valer 16 centímetros, certo? Então, toda vez que a gente tem o baricentro, a gente tem essa proporção 2:1. E como essa proporção é fixa, tá? Tem muitos exercícios que vai cobrar esse conceito aqui do baricentro. Bom, próximo ponto notável, incentro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, tá? Mais pra frente, quando a geometria ficar um pouquinho mais complicada, vocês vão ver outras aplicações do incentro. Por enquanto, o que a gente tem que saber e lembrar que o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, tá? Representado pela letra I maiúscula, tá? Ortocentro é o ponto de encontro das alturas, tá? Aqui o desenho não colocou, mas toda vez que a gente tem altura, significa que ela sai do vértice, chega ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, e aqui também, tá? Ó, tem gente que esquece. Se do lado de cá é 90, do lado de cá é 90 também. Isso é importante na hora de fazer cálculo, tá? A altura, normalmente, é representada pela letra H, tá? Normalmente é o H que vai representar. O ortocentro, que é o ponto de encontro, a gente representa pela letra O maiúscula. E aqui a gente tem o circuncentro. O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes, porque eu posso traçar 3 mediatrizes no triângulo, já que eu tenho 3 segmentos, né? 3 lados, tá? Então, ó, percebe, ó, não saiu do vértice, tá? Porém, chegou aqui formando um ângulo de 90 graus e aqui é o meu ponto médio, tá? Aqui, olha só, não saiu do vértice, mas chegou formando um ângulo de 90 graus no ponto médio. Então, aqui a gente tem as 3. O ponto de encontro delas, a gente vai chamar de circuncentro e representar pela letra C, maiúscula. Tudo bem? É como eu disse, quando a geometria ficar um pouquinho mais avançada, a gente vai ter outras aplicações desses outros pontos notáveis. Agora eu vou resolver alguns exercícios para vocês entenderem como que se resolve. Na verdade, a gente vai usar muito conceito que a gente já aprendeu, tá? De triângulo e vai, na verdade, raciocinar. O que que entra agora de especial nos exercícios? Que se ele falar de uma bissetriz, eu já sei que o ângulo é dividido em 2 partes iguais. Se ele falar de um ponto médio, eu posso saber que a medida ali, eu tô dividindo, no ponto que ela chega, eu tô dividindo a medida do lado em 2 partes iguais. E quando a gente tem a altura, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, essas definições vão ajudar a gente a resolver certos exercícios, tá? Então, aqui, ó. Como eu disse, né, o H é normalmente a letrinha que representa a altura, o H maiúsculo, tá? Então, ele fala assim, ó, AH é a altura do triângulo abaixo. Então, olha só, o A é o vértice, o H é a altura. Então, eu já posso vir aqui e marcar um ângulo de 90 graus,
tanto de um lado quanto de outro, tá? A S é uma bissetriz, é uma das bissetrizes. O S também é a letrinha que normalmente a gente representa a bissetriz. Se o S é a bissetriz, ele tá saindo do vértice A. Então, eu já posso entender o seguinte, ó, que essa partezinha aqui, tá? É igual a essa partezinha aqui. Porque a bissetriz divide o ângulo do vértice de onde ela sai em duas partes iguais. Bom, olha lá. Sabendo que o triângulo abaixo é retângulo em A, o que significa ser retângulo em A? Significa que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. O A é um ângulo de 90 graus. Se a S é uma bissetriz, então eu já sei quanto que vale X. Qual que é a metade de 90? 45, certo? Então, o que que acontece? O meu X aqui não é exatamente uma das partes da bissetriz. Então, meu X, eu já entendi que ele é 45, certo? Bom, o que mais que a gente pode entender aqui, ó? Pra gente conseguir, na geometria, a gente pode começar por partes diferentes do mesmo triângulo, tá? E aí vai muito da habilidade da pessoa de olhar e enxergar o que ela pode fazer primeiro. Aqui, eu acho que o mais simples seria fazer o seguinte, ó, achar o Z. Por quê? Porque olha só, aqui eu sei que o vértice A é 90 graus, ele me deu que o vértice C é 30, e aí o que que acontece, ó? Eu posso achar o vértice B, não posso? Que jeito que eu posso achar o vértice B? Qual que é o teorema fundamental que a gente já viu sobre triângulo? A soma dos três ângulos internos dá 180. Então, ó, no ângulo A, eu tenho 90 graus. O ângulo C é 30 graus. O ângulo B eu não sei, quero achar. Mas eu sei que a soma deles dá 180, certo? Então, 90 mais 30, isso daqui vai dar 120, mais B, 180. 120 eu passo para lá, faço uma subtração, 180 menos 120 vai dar 60. Então, olha só, eu já sei que meu ângulo aqui é de 60 graus. Mas por que que eu achei esse ângulo aí? Olha só, vamos olhar, vamos focar nesse triângulo aqui, ó. Olha só. O Z não é uma partezinha que eu quero achar? Eu quero achar o Z, tá? Eu já sei que o ângulo B, eu acabei de calcular ele, é 60 graus. Aqui era a altura, então aqui é 90. Então, quer dizer, eu posso muito bem achar quanto que vale o Z, que é esse pedacinho aqui, certo? Então, ó, 60 mais 90, mais, no caso, Z, igual a 180. 90 mais 60, isso aqui vai dar 150 graus, tá? Fazendo a subtração, o meu Z vai dar 30 graus. Então, eu já sei que o Z vale 30 graus. Então, essa partezinha aqui vale 30 graus. Então, até agora, o que que eu achei? Meu X, ele é 45. O Z, eu acabei de calcular, vale 30. Falta quem para eu achar? Falta o Y. Mas olha só. Através do pensamento da bissetriz, a gente chegou à conclusão que esse pedaço aqui era 45 e aquela parte lá também era 45. Então, eu não posso fazer isso daqui, ó, tá? Essa parte laranja aqui, ó, vale 45 graus, não é? Metade de 90, vale 45, tá? Quer dizer, o que que é o 45, na verdade? É o Z mais o Y, não é? Ó, Z mais Y vai dar esse ângulo aqui que eu já determinei que é 45. Mas o Z eu acabei de calcular. O Z é 30. 45 menos 30, quanto que vale o meu Y?
vale 15 graus. Então, assim eu determino quanto que vale o y, tá? Então, meu y é 15 graus. Olha lá, 45 mais 30 mais 45, volta a ter o ângulo de 90 graus, que é o ângulo inicial que a gente partiu dele, certo? Bom, vamos ver o próximo. Olha só esse triângulo aqui, ó. Aqui a gente tem o seguinte. Ó, no triângulo abaixo, a S é a bissetriz. Então, ó, vamos marcar aqui, ó. Do A até o S, olha lá o S de novo. Bissetriz. Tá? Então, se aqui é a bissetriz, o que eu já sei, ó? Essa partezinha aqui é igual a essa partezinha aqui, certo? Se você prestar bastante atenção, ó, essa parte do lado de cá, essa parte da bissetriz, quem que é? Z mais X, certo? Bom, o que mais que ele me fala, ó? O AH é a altura. Então, ó, do A até o H é a altura. Então, o que a gente já pode marcar aqui? Ah, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? E aí, ó, o ângulo em A é 90. Então, esse ângulo aqui, que a gente acabou de dividir, é 90 graus. Se ele é 90 graus aqui, aquela bissetriz que a gente falou no começo, dividiu esse ângulo em duas partes de 45. Então, esse ângulo aqui é 45 graus, certo? E a parte de lá também é 45. Então, quer dizer que aqui eu sei que Z mais X é 45, certo? Bom, ele não me deu mais nenhuma informação e pede para calcular o X, o Y e o Z. O que a gente tem do triângulo todo? Eu sei que aqui é 25, eu sei que ali é 90, e aqui eu não sei, aqui é Y. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar, de novo, aquele teorema fundamental que fala que a soma dos ângulos internos dá 180. Então, o que eu tenho aqui? 25 mais 90 mais Y tem que dar 180. 90 mais 25 vai dar 115, tá? Agora, 180 menos 115, isso daqui vai dar, se eu não tô enganada, 65. Vamos fazer a continha aqui, ó. 5 para 10, 5, 65. Então, olha só, a gente acabou de achar quanto que vale Y, 65, certo? Bom, o que eu posso achar agora, ó? Do jeito que a gente tá calculando, a coisa mais fácil que tem pra eu achar agora é o Z. Porque, olha só, vamos focar nesse triângulo aqui, ó. O que a gente tem de informação? Esse ângulo mede 65, esse ângulo mede 90 e o Z eu não sei quanto que é. Vou calcular o Z. Então, olha só, 65 mais 90 mais Z tem que dar 180, tá? 90 mais 65, 155, tá? Igual a 180. O Z vai ser 180 menos 155. Essa continha aqui vai dar 25, tá? Então, eu sei que essa partezinha aqui, que eu chamei de Z, vale 25 graus. Tudo bem? Mas olha só, olha, a gente não tinha falado que o X mais o Z
Tem que dar 45? Tem que dar 45, porque esse foi o que a gente decidiu lá no comecinho, quando a gente falou da bissetriz. O ângulo inteiro é 90 graus. Passei a bissetriz, eu fiquei com duas partes de 45. Aqui é 45 e essa parte é 45. E a gente já tinha definido que 45 é a soma de z com x, certo? E a gente acabou de achar que o z vale 25. Então, como que eu vou achar o x agora? É só pensar o seguinte, ó. Se z mais x é igual a 45, e eu já sei que o z vale 25, é fácil a gente calcular quanto que vale o x, não é? 45 menos 25 vai dar 20, certo? Então, meu x aqui, ó, vai valer 20 graus. Vamos conferir? Ó, 25 mais 20, 45. 45 mais 45, volta no 90, que é o ângulo que a gente tinha lá no começo. Próximo exercício. Olha só. O que ele me deu aqui de informação, ó? Na figura seguinte, R é a bissetriz do ângulo ABC. Então, olha só. Ângulo ABC. Então, essa partezinha aqui, esse R aqui, é a bissetriz. Tá? Então, o desenho aqui não tá muito bom, mas é aquilo que eu falo. Não confia no desenho, confia no que tá escrito. Se isso aqui é bissetriz, significa que esse ângulo aqui, ele tem que ser igual a esses dois ângulos aqui, tá? Né? O desenho não mostra isso, mas a gente vai entender o que tá escrito. Ele fala que o alfa é 40. Então, o alfa é 40, certo? E aí, ele fala que o beta é 30, então aqui é 30, tá? E aí, ele pede assim, encontre o ângulo gama. Gama é esse ângulo aqui, ó. Então, aqui é que eu quero encontrar quanto que vale, certo? Então, o que a gente pode calcular aqui, olha? Assim como a gente fez os outros exercícios, olha só. Eu posso calcular esse ângulo aqui inteiro, tá? Porque daí eu já sei quanto que vale cada parte. Então, eu vou calcular o ângulo B primeiro. Então, olha só. O B, que é a soma dessa parte do gama mais essa parte aqui. B mais 40 mais 30 tem que dar 180, certo? 40 mais 30 dá 70. Então, aqui é 180 menos 70. Então, meu ângulo B vale 110, tá? Então, eu sei que esse ângulo total aqui é 110. Mas a gente não passou a bissetriz? A bissetriz divide o quê? Vai dividir o ângulo de 110 em duas partes, tá? Então, pela bissetriz, eu tenho que cada parte vale 55, certo? Então, essa partezinha aqui, que a gente falou agora há pouco, ó, essa partezinha aqui vale 55, certo? E essa parte toda aqui também vale 55. O meu problema é que o gama é uma parte do 55, tá? Mas dá pra gente calcular, não dá? Porque olha só, se aqui eu tenho um ângulo de 90, do lado de cá eu tenho um ângulo de 90 também. Então, eu consigo achar essa parte aqui, ó. Eu vou chamar essa parte aqui de x, tá? Certo? Então, ó, que triângulo que eu tô focando? Nesse aqui, ó, tá? Alfa 40, esse ângulo aqui 90 e o x. Então, ó, x mais 40 mais 90 tem que dar 180. 90 mais 40 dá 130. Certo? Então, aqui eu tenho que é 180 menos 130. Isso aqui vai dar um ângulo de 50 graus, certo? Então, o que a gente sabe aqui, ó? Só o x, só ele, vale 50 graus. E pela bissetriz, a gente não viu que cada partezinha
dividida pela bissetriz vale 55, ó, essa aqui é uma parte da bissetriz e essa aqui é outra. Então, se a gente olhar bem, ó, o que que acontece aqui, ó? Eu sei que x mais gama tem que dar 55, que é a parte da bissetriz, tá? Então, ó, x mais gama tem que dar 55. Só que eu calculei o x, ó, o x eu já sei que é 50. Então, se o total é 55 e só o x vale 50, o gama vale 5 graus, certo? Então, olha só, vamos fazer a continha aqui, ó. X mais gama tem que dar 55. O x deu 50. Então, consequentemente, o gama tem que dar 5 graus. Certo? Bom,